E agora o assunto é para você que gosta de ir para a cozinha e fazer seu próprio pão. Você já pensou em fazer um autêntico e original pão com fermentação artesanal? É muito chique, não é mesmo? Então, agora a gente vai te ensinar a fazer o fermento Levain, que é essencial para esse tipo de panificação e que pode durar o tempo que você quiser. Olha só. Olá, tudo bem? Eu sou a chefe Jo Lewandowski e hoje estou aqui para ensinar para vocês a fazer um levain. Nada mais é do que uma fermentação natural utilizada para fazer pães artesanais, tão pedidos no momento. O que a gente precisa para fazer um bom levain, uma boa fermentação natural? Precisamos de farinha, água e mel. Nesta minha receita, mas porém a gente pode fazer vários outros tipos de levain. O que é a fermentação natural? O que é um fermento? Nada mais é que um fungo que ele se cria quando a farinha entra em contato com um líquido e ele se alimenta do açúcar da farinha e nesse alimentar-se ele provoca os alvéolos, as bolhas de ar que fazem toda a diferença na hora de produzir um pão. Para a gente fazer um bom levain, a gente precisa de uma farinha um pouco mais pura, com bastante proteína, para que ele tenha mais alimento e consiga realmente criar os alvéolos que a gente precisa. Então eu tenho uma farinha, 100 gramas de farinha, vou utilizar para agilizar o processo do levain 10 gramas de mel. Por que o mel? Porque o mel é doce, também é um alimento que vai ajudar nessa nossa proliferação dos fungos e bactérias. Aí você vai pensar o que é fungo e bactéria? É o nosso fermento, a fermentação. E nós vamos utilizar a água. Misturamos tudo muito bem. Ele vai virar uma massinha, tá? Então, o primeiro passo já está pronto. Lembrando que uma fermentação natural, uma criação de fungos e bactérias para a gente construir um pão artesanal, ele leva muitos dias. Depende muito de temperaturas, depende muito do processo que a gente vai utilizar. E quando eu falo que precisa dos ingredientes, o ingrediente principal que precisa para uma boa fermentação é tempo. Então, a gente fez aquele processo, guardou lá em temperatura ambiente, num copinho fechadinho, vedadinho com plástico filme. Gosto de fazer alguns furos no meio desse plástico filme para quê? Para esse nosso ser vivo que está aqui respirar e conseguir fazer com que ele ganhe as bolhas necessárias, tá? No segundo dia, no primeiro passo ainda, ele vai estar bem líquido. Mas você já nota que ele já de uma misturinha mais grossa, ele se transformou uma misturinha mais líquida. Então eu já consegui hidratar bem a farinha e o meu fermento já começou a se alimentar daquele processo. Neste dia, eu vou pegar a metade desta preparação. Vou misturar 100 gramas de farinha e 100 gramas de água e misturar junto com a metade desta preparação. Descarto a metade e a outra metade eu faço essa mistura. No segundo dia, a gente já vai notar que ele começa a criar mais bolhas, né? Você já nota que ele já fica mais elástico e realmente cria mais bolhas, é porque o meu fermento já começou a agir. Faço o mesmo processo no segundo, no terceiro e no quarto dia. Dia, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar mais força para esse fermento, precisamos que ele tenha um pouquinho mais de poder. Então, a gente vai pesar somente 50 gramas desse fermento, dessa mistura de fermento. Vamos adicionar as 100 gramas de farinha e as 100 gramas de água. Então, vai ficar uma proporção mais grossa um pouquinho, para a gente conseguir começar a dar força para o nosso fermento. Cuidados que a gente precisa ter quando eu trabalho com fermentação natural. Como a gente trata de um ser vivo, que é o nosso fungo e bactéria aqui, a gente precisa cuidar
A temperatura. Não posso deixar ele nem congelar esse fermento e nem aquecer demais. Uma temperatura ideal para esse nosso fermento é até uns 28 graus. Ah, é um dia muito quente? Deixa em cima de uma pedra de mármore, bem geladinha. Ah, é um dia muito frio? Uma dica bem legal é você deixar em cima da geladeira que tem a gradezinha que solta um calorzinho. Ali vai estar uma temperatura bem ideal para o nosso fungo não morrer. Eu tenho que alimentar esse fermento depois de pronto cada 3 dias. Depois desse processo do 6º dia, da 6ª alimentação do nosso fermento, eu posso manter ele na geladeira. Mas de 3 em 3 dias eu tenho que realimentar ele, porque é um ser vivo e necessita de alimento. Depois que eu faço a primeira vez, depois que eu faço esse processo de criar este fungo, se eu alimentar ele, ele dura quase que para sempre. Eu preciso cuidar, porque eu já tenho uma colônia de fungos ali. Para fazer um bom pão, a quantidade necessária é 400 gramas desse fermento, para uma medida lá que rende para 1 quilo de farinha. Então, o que acontece? Se eu tenho esse fermento sempre, eu posso estar fazendo vários tipos de pães e variações.